Fala, fiel, vamos com as últimas informações do Coringão agora com o Nicola. Nicola, que a gente trouxe os cortes da live do Nicola, ele vem falando ali na live de todos os times. A gente pegou as informações aí do Coringão, as principais informações do nosso Corinthians, e vamos trazer tudo em primeira mão aqui para vocês, falando de mercado da bola, falando de bastidores ali do Corinthians, falando de Pogba, falando de um atacante que tá na mira do Corinthians aí também. Então, tudo sobre um Coringão aí nessa semana, todos os bastidores no vídeo de agora. Se inscreva, deixa seu like aí que fortalece o nosso trabalho demais e vamos pro vídeo. O Quinteiros, vocês me passem por aqui, que é até uma forma de eu pressionar o presidente também, tá? Lucas Cruz, Nicola, boa noite. O Felipe Melo fez aquela publicação para testar. Não, a FM, quem que é a FM? Fatal Model, vamos lá. Para testar a ideia dos torcedores do Corinthians e o marketing não cravou que não vai fechar. Bora explicar sobre a Fatal Model e o Corinthians, tá? Eu havia contado para vocês, não sei se no sábado, no domingo, algum dia aí, que o Corinthians já sabe quanto o Pogba quer, e o Corinthians está no mercado em busca de um parceiro. Beleza? Beleza. A Esportes da Sorte meio que declinou da ideia de colocar mais dinheiro. O Corinthians vai precisar de algo entre 3 e 4 milhões de reais para fechar com o Pogba. O Corinthians consultou a LFU, a Liga Forte União, para ver se o pessoal que vende os direitos de transmissão não ajudaria com parte dos salários. A resposta foi que se eles ajudassem o Corinthians, eles precisariam ajudar os outros integrantes da Liga, são 11 na Série A. Também não rolou. O que a Fatal Model fez? Ela deixou vazar hoje a notícia de que ela banca 3 milhões e meio de reais por mês para o Corinthians em troca de um espaço no uniforme. A Fatal Model estaria disposta a ficar com o omoplata ou a barra frontal da camisa, tá? Mas, porém, contudo e todavia, há um pequeno grande problema. O Corinthians desconfia. O Corinthians não bota muita fé que essa história possa ser real, verdadeira, sincera, tá? Esse é o grande X da questão. Até a frase que a pessoa usou foi assim, ó: eles pegaram carona na notícia e estão ganhando publicidade. Essa pessoa me informou, me deu essa opinião no meio da tarde. E agora, no início da noite, o Corinthians chegou a emitir uma nota, afirmando que não há negociações. Então, de duas uma, ou o Corinthians desconfia mesmo que a Fatal Model só está de onda, ou o Corinthians não quer levar essa história adiante por entender que a Fatal Model não é o tipo de parceira que eles querem. Vocês vão lembrar, deixa eu pesquisar quando é que eu publiquei isso. Fatal Model São Paulo FC. Eu contei para vocês com exclusividade que o São Paulo, ó, 26 de março de 24, Fatal Model faz oferta milionária ao São Paulo por patrocínio. A empresa pretende divulgar sua loja virtual na barra da camisa tricolor e topa pagar 20 milhões por ano. Era na parte traseira da camisa, em um dos espaços menos valorizados. 20 milhões de reais por ano estava muito acima da realidade para esse espaço. O São Paulo discutiu isso internamente e o Conselho reprovou. Existia, inclusive, a alegação de que isso poderia impactar em outros parceiros que não gostariam de estar na mesma camisa da Fatal Model, enfim. Essa foi um debate que existiu no São Paulo, pode ser um debate que esteja acontecendo também no Corinthians, então o Corinthians já meio que descartou a Fatal Model, tá? Vai buscar um outro parceiro para pagar os salários do Pogba. Boa noite, Nicola. Davi Luiz está quente no timão. O Davi Luiz vai esperar uma posição do Flamengo. Tudo está sendo decidido e definido no Flamengo, né? Vocês já sabem que o José Boto se despede do time da Croácia na sexta-feira, chega ao Brasil depois do Natal. Ele já tem feito reuniões com o Felipe Luiz e a decisão do Davi Luiz com o Juliano Bertolucci é de aguardar. Para ser mais preciso, o empresário do Davi Luiz não é o Bertolucci, e sim o Júlio Taran, que é sócio do Bertolucci, tá? Mas eles decidiram esperar uma posição do Flamengo. Se o Flamengo se posicionar que não quer de fato renovar com o Davi Luiz, aí ele vai negociar com o Corinthians, vai conversar com o Vasco, com quem ele já foi sondado, enfim, aí ele vai entender quais são as possibilidades. Mas hoje, a prioridade do Felipe Luiz é avançar nessa negociação com o Flamengo, tá bom? Preciso falar agora sobre o Corinthians e a concorrência cada vez maior por Pablo Verratti. Contei com exclusividade alguns dias atrás que Ramon Dias, o treinador corintiano que terminou o ano em alta e com moral,
pediu a contratação do Verratti. Ele entende que o Verratti seria a solução de todos os problemas, especialmente se o Yuri Alberto for vendido. Até agora não há uma negociação fechada, nem proposta oficial para o Timão pelo Yuri Alberto. Mas o Corinthians não é o único de olho em Pablo Verratti. Ao longo do final de semana também surgiram especulações no Fluminense e no Internacional. Quero explicar cada uma dessas histórias. Em relação ao Fluminense, houve um intermediário oferecendo o jogador ao Flu, embora o Fluminense tenha descartado a negociação. Já no Internacional, a notícia vem da Argentina, o Verratti é argentino, e o diário Olé afirma que o Internacional vai fazer força e esforços para a contratação do Verratti. Confesso que eu achei meio esquisito, até porque o Inter já tem o Borré e também o Ener Valencia. De qualquer forma, fui tentar entender com o Vasco por que o nome do Verratti tem sido especulado em tantos clubes. E a informação é de que o Vasco conta com o Verratti, tem nele um protagonista para 2025, está tranquilo em relação à prorrogação do contrato, até porque o vínculo só se encerra em dezembro de 25 e tem uma cláusula automática de extensão até dezembro de 26, mas o Vasco entende que é o empresário do Verratti quem tem sugerido o nome do atleta para tentar uma proposta boa, obrigando o Vasco a aumentar seu salário. Até agora essa história não colou. Bora mudar de assunto e contar por que Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, está no Catar. Será que ele foi passar férias no Catar? Dá para dizer que não. Fabinho participou de um programa de TV no Catar e afirmou que não estaria lá de férias, passeando, que ele nem conseguiria conhecer a cidade de Doha, tinha ido lá a trabalho. O que poderia ser, qual trabalho poderia estar exercendo o Fabinho Soldado no Catar? Levantei alguns jogadores que atuam por lá e poderiam virar reforços do Corinthians para 2025. Roger Guedes, joga no Al Rayyan, é um velho sonho do Corinthians. Lucas Veríssimo, zagueiro que também já passou pelo Timão. Guilherme Torres, volante revelado na Lusa, com passagem pelo Corinthians em outros tempos. Uribe, Draxler, Verratti, Brahimi, Thiago Mendes e Gabriel Pereira. Esses são só alguns dos vários atletas que defendem times do Catar. Posso contar para vocês que um dos motivos que fizeram Fabinho Soldado ir ao Catar é tentar a contratação do Lucas Veríssimo. O Corinthians entende que há necessidade de um zagueiro de primeiro nível. Lucas Veríssimo, com passagem pelo Corinthians, deixou excelente impressão em campo. Mas o negócio é bem difícil de acontecer. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha para o Veríssimo e essa pessoa me assegurou que houve uma consulta do Corinthians ao atleta e também ao clube dele, ao Aldo Ail. O Aldo Ail descartou por completo qualquer possibilidade de empréstimo e a venda só se fosse um negócio estratosférico, porque o Veríssimo é titular absoluto no Aldo Ail e vive grande fase. Diante desse cenário, dá para dizer que a chance de o Veríssimo ser contratada é pequena e é possível que o Fabinho Soldado esteja negociando outras alternativas. Para completar o noticiário do Timão, Paul Pogba segue em pauta. Já havia contado para vocês que Corinthians e Pogba chegaram a um número. Corinthians já sabe quanto o Pogba quer para atuar no Brasil e está bem longe de ser aquela brincadeira do Pogba de que ele jogaria de graça no Corinthians para atuar ao lado do Memphis. Pelo contrário, é muita grana, mais até do que o Memphis Depay ganha no Timão. O detalhe importante é, a partir de agora, o Corinthians busca parceiros interessados em ajudar nessa aquisição. Se o Corinthians conseguir êxito nessa história, o Pogba pode ser contratado, caso contrário, não há negócio. Bora falar agora sobre o Palmeiras e o interesse ao vivo sobre Paul Pogba no Corinthians. Havia contado para vocês desde domingo que o Timão, a informação que eu tenho é essa, não tem Gabigol no Palmeiras, beleza? Hora de falar sobre Paul Pogba no Corinthians. Havia contado para vocês desde domingo que o Timão busca parceiros interessados em bancar o salário do Pogba. E dá para contar que já há uma empresa disposta a fazer a quitação de até 3,5 milhões de reais mensais dos vencimentos do jogador francês. O problema é que a interessada tem ressalvas, pelo menos na visão dos dirigentes corintianos. Trata-se da Fatal Model, que é uma empresa de agenciamento de acompanhantes de luxo. Você entendeu, né? Essa mesma empresa, ao longo desse ano, chegou a oferecer um caminhão de dinheiro para patrocinar a parte de trás da camisa do São Paulo. E com medo da rejeição da torcida, o São Paulo declinou desse acordo. Acontece o mesmo em relação ao Corinthians e ao Pogba. Fosse qualquer outra empresa, o Corinthians já havia aceitado a oferta da Fatal Model e avançaria para fechar com o Paul Pogba, que demonstrou desde o início da semana passada a intenção de defender o Timão. Mas, especificamente em relação à Fatal Model, existem uma série de ressalvas. Vou dizer mais.
Antes de gravar esse vídeo, perguntei para uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo, e aí, agora que a Fatal Model já se dispôs a colocar o dinheiro, dá para dizer que vocês vão avançar nessa negociação? E essa pessoa afirmou que dentro do clube existe inclusive a suspeita de que a Fatal Model só está querendo surfar nessa onda e ganhar publicidade em cima do Corinthians e do Paul Pogba. Enfim, parece que a novela do Pogba vai ser mais demorada do que se imaginava. Jogador francês que está livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com a Juventus, mas que só pode jogar a partir de março do ano que vem, porque está cumprindo suspensão por doping. A saideira em relação ao Corinthians, Memphis Depay e seu contrato. Você lembra que quando ele foi anunciado, o Corinthians anunciou ou publicou erroneamente que o vínculo dele era até dezembro de 26, certo? Depois anunciaram que o contrato ficaria só até junho de 26. E agora, com o fim das competições, o Corinthians vai ter tempo para ajustar na CBF, na Federação Paulista, a data correta, 31 de julho de 2026. É esse o período em que acaba o contrato do jogador francês. Fê, o Coringão buscando reforços aí no mercado da bola. Para mim, o Corinthians trazendo aí Pogba e também, não sei, eu acho que apesar do Matheus Bidu e do Mateuzinho tá indo bem, eu acho que o Corinthians ainda aposta muito no Palácios. Já virou piada, virou meme dentro do Corinthians, todo mundo brinca que o Palácios virou médico, não é mais jogador de futebol de tanto tempo que tá no departamento médico, mas veio com a pinta de ser o titular da posição, apesar de Matheus Bidu estar jogando muito. Você acredita que Matheus Bidu e Mateuzinho é o suficiente para a temporada 2025? Tudo bem que na lateral direita tem o Fagner ali para revezar com o Mateuzinho, mas na lateral esquerda a gente tem o Hugo, que vem sendo muito criticado, não estava indo bem, perdeu a titularidade para o Mateuzinho, o Matheus Bidu, que estava esquecido, quase saindo do Corinthians, e ainda a diretoria, o time e a comissão técnica aposta ainda em Palácios. Apesar disso, eu acho que o Corinthians poderia ir atrás aí de alguns laterais, e no meio de campo ali, mantendo o Coronado, eu acho que é crucial, apesar do Coronado tá insatisfeito com a reserva, tudo aponta que ele tem desejo de continuar no Corinthians e ainda marcar o nome dele na história do Corinthians, por uma temporada que a gente vai ter Copa do Brasil, Libertadores. Eu acho que um reserva à altura do Garro, que para mim o Coronado joga demais, só falta ser mais utilizado, mas o futebol que o Garro tá jogando não tem como desbancar o melhor meia do futebol brasileiro, mas a gente mantendo esse elenco, ainda conseguindo trazer umas peças cruciais ali, o Corinthians vem forte para 2025. Pogba no Corinthians, se o Corinthians fazer uma parceria, até a própria Esportes da Sorte, ela pensa em investir em mais um jogador midiático depois do sucesso estrondoso que foi a parceria com Corinthians, Esportes da Sorte e Memphis Depay. Pogba pode ser mais um na lista da Esportes da Sorte e ter tudo para fechar esse contrato com o Corinthians, ele que volta aí de um tempo parado por ter sido pego no exame antidoping, mas a gente sabe da qualidade do jogador e o potencial que ele tem. E se vier, se prepara que ano que vem o Corinthians vai pegar todos os títulos que tem direito para sair dessa fila de jejum e sair com estilo. Então vamos para cima, se inscreva no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo, valeu!